Olha, chegamos aqui na região de Belém, que é considerada a Lisboa das navegações. Aqui atrás tem o Mosteiro dos Jerônimos, que é localizado aqui na margem do Rio Tejo. Esse mosteiro, ele chama a atenção pela imponente fachada de mais de 300 metros. O mosteiro começou a ser construído em 1501, na época de Dom Manuel I, que era o rei quando foi descoberto o Brasil, né? Ele criou o mosteiro para comemorar o sucesso das navegações, principalmente das viagens, as navegações principalmente de Vasco da Gama à Índia e também de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? O local foi ocupado pela Ordem de São Jerônimo até 1833, quando as ordens religiosas foram de vez extintas aqui de Portugal. Aí o local hoje é do governo português. Deixa eu pegar aqui. E chama estilo manuelino, que é o gótico português, em homenagem justamente a Dom Manuel. Fez tanto o mosteiro como a Torre de Belém. Aí aqui do lado você vê a igreja de Santa Maria de Belém e o claustro. Tudo cheio de muitos detalhes, que as duas construções tem muitos detalhes de navegações, né? A igreja tem acesso livre, o mosteiro a gente pagou, tem fila para comprar e essa fila toda é para entrar. Para comprar a gente comprou online, eu acho que foi 18 ou 19 euros. Dentro da igreja tem os túmulos de Vasco da Gama, né? Que é o descobridor do Caminho das Índias. Eu acho que dentro da igreja também tem o túmulo de Luís de Camões, né? Que é um dos maiores escritores junto com Fernando Pessoa, que escreveu os Lusíadas, né? Que é o poema épico que celebra as grandes navegações portuguesas. Principalmente a de Vasco da Gama. Dom Manuel I também, o rei tá aí. Acho que a esposa dele também. E o próprio Fernando Pessoa. Então os dois maiores, que são considerados os maiores escritores de Portugal, Fernando Pessoa e Luís de Camões, ambos estão aí. A igreja. O Mosteiro de Jerônimo foi classificado pelo Patrimônio Mundial da Unesco em 1983. Ele é Patrimônio Mundial da Unesco. Juntamente com a Torre de Belém. E acho que hoje ele é o local mais visitado por turistas aqui de Portugal. O Cleidinho está na fila. Mas tem ali os descobrimentos, que a gente também vai. E a Torre de Belém aqui próxima, que a gente vai ver só por fora, porque ela está fechada para a reforma, né? Que eles fazem a reforma preventiva. Então vamos ver o elétrico. Claustro do Mosteiro dos Jerônimos. Todo em estilo gótico português, que é o estilo manuelino, em homenagem a Dom Manuel I. Dom Manuel I foi o rei que
permitiu a construção tanto desse mosteiro quanto da Torre de Belém. Então, o estilo arquitetônico gótico aqui em Portugal é conhecido como estilo manuelino. Olha o claustro. Olha a beleza. Isso aqui. A gente veio de lá, do Mosteiro dos Jerônimos, da Igreja de Santa Maria de Belém, atravessou a Avenida Brasília e chegou aqui no Rio Tejo. Aí aqui a gente vê, ó, o padrão dos descobrimentos, que é esse monumento em forma de caravela, 52 metros de altura. Então você vê que ele estava apontando para o Rio Tejo, simbolizando justamente a era dos descobrimentos, né? Século XV, XVI. Na frente da embarcação você vê que é o infante Dom Henrique, considerado, ele era conhecido como navegador. Ele está segurando uma caravela. Ele é o líder, ele era como se fosse o líder da expansão marítima portuguesa. Foi construído para comemorar os 500 anos da morte de Dom Infante, Dom Henrique, o navegador. Porque na verdade ele foi o grande impulsionador dos descobrimentos marítimos portugueses. Ele tinha uma visão ele tanto investiu muito nessa questão dos descobrimentos e graças a ele no futuro foi feito essa era dos descobrimentos, culminando com o descobrimento do Brasil, 1500, com as viagens de Vasco da Gama à Índia, que foi mais ou menos 1497, quase 1500 também. Ele é um monumento muito bonito. Nessas laterais, eu vou olhar do lado de lá, mas nessas laterais
tá representado, que aí eu não vou saber quem é, mas eu sei Luiz de Camões, né? Luiz de Camões tá ali representando os Lusíadas. Eu não sei se é aquele que tá com tipo um pergaminho. Aí tem Pedro Álvares Cabral, tem Vasco da Gama, pessoas famosas e que foram responsáveis pela era dos descobrimentos portugueses. É bonito, venta muito. Essa ponte sobre o rio Tejo é a ponte 25 de abril. Ela liga Lisboa à cidade de Almada. Ela tem mais ou menos 2 quilômetros e foi inaugurada em 1966, na época em que Portugal era uma ditadura, e recebeu o nome de Ponte Salazar, justamente em homenagem ao ditador. Sendo que em 25 de abril de 1974, a ditadura foi derrubada na Revolução dos Cravos e a democracia foi restabelecida no Brasil. Por isso, a ponte foi renomeada com a data que a ditadura caiu, 25 de abril. A ponte tem 2 tabuleiros. Em cima passa carros, embaixo trens. Tem também a estátua do Cristo Rei, que é semelhante ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e fica ali, do lado oposto, na cidade de Almada. Uns 10 minutos rodeando o Rio Tejo. Aqui você vai achar a Torre de Belém, que assim como o Mosteiro dos Jerônimos, ela também foi construída no reinado de Dom Manuel, né, primeiro, que estava o rei da época do descobrimento do Brasil. Ela foi construída em 1520. Inicialmente ela foi feita para defender Lisboa das invasões marítimas, né, que estavam na época de muita guerra por território, né? Então as invasões eram todas marítimas. Com o passar dos anos, aí isso aqui virou prisão, alfândega e farol. Hoje é um dos maiores cartões postais de Portugal. Agora vamos atrás do pastel aqui bem legítimo. Aqui à frente, ó, da única fábrica dos pastéis, os únicos pastéis de nata que podem ser chamados realmente de pastel de Belém são os dessa casa aqui, a casa do pastel de Belém. Os demais são apenas pastéis de nata. A receita original foi criada pelos monges daquele mosteiro que a gente foi, dos Jerônimos, para arrecadar fundos para o mosteiro e também para aproveitar as gemas que sobravam na fabricação das hóstias. Após o fechamento, olha a calçada, o fechamento do mosteiro, né, em 1834, alguém que conhecia a receita vendeu para essa família, passou a receita para aqui, para os donos da casa do pastel de Belém, e vende os pastéis com exclusividades. Deles, cadê? 800 Miradouro São Pedro de Alcântara. Acho que é o Castelo de São Jorge.